Bem, hoje nós vamos falar sobre o preconceito. Antes de tudo, boa noite, bem-vindo todos à nossa casa. É sempre muito bom ter todo mundo aqui, eu sempre digo isso, mas é verdade mesmo. Então, eu escolhi esse tema porque, além do meu trabalho normal, que eu tenho uma confecção aqui em Nova Friburgo, eu também eu sou escritora, né? Eu trabalho com crianças desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. E todo o tema do meu trabalho, todo o trabalho que eu faço nas escolas é sobre o preconceito. O trabalho que eu faço não é de orientação religiosa, apesar de que igrejas evangélicas trabalham com o meu livro, escolas de orientação católica usam inclusive o livro nas aulas de religião. Porém, é um livro que nós tentamos, o que eu tive a inspiração de fazer foi falar com as crianças, trabalhar com as crianças a igualdade entre todos nós, entre todos os seres. Né? A gente tentou colocar para que a gente se livre dos nossos preconceitos. Por que com as crianças? É a primeira vez que eu falo de preconceito com adultos, porque eu acho muito mais fácil a gente focar numa criança do que a gente mudar um padrão que a gente já tem, que já está muito encruado na gente. Só que se a gente for pensar que uma criança tem uma idade menor do que a nossa apenas nessa encarnação, nessa vivência, até a gente se empolga, porque muitas vezes o espírito de uma criancinha pequenininha pode ser muito mais velho do que o meu. Então, o Espiritismo, ele traz essa luz para a gente, de que diante da vida eterna, diante da verdadeira vida, temos todos, né? Nós somos, não existem as crianças ou os velhos, né? Esse conceito também cai por terra. É mais um estereótipo que cai por terra. Então, eu sempre, quando eu trabalho com eles, eu fico pensando assim, seria tão bom se eu pudesse trazer a doutrina para esse trabalho, que seria tão melhor da gente poder discutir, da gente poder ensinar, né? Que a doutrina abre, tira todos esses véus e abre para a gente uma visão tão mais ampla da vida. Só que a gente tem que respeitar todas as crenças e não podemos nos fazer os donos da verdade. Então, mas aí teve um dia que eu me vesti de Luna, que é a minha personagem principal. Às vezes para contar história eu me fantasio de Luna, que eu amo, eu sou contadora de histórias, e vim dar aula para as crianças aqui na casa, isso no ano passado, e eu trouxe os bonecos, porque eu fabrico cada um dos preconceitos que eu discuto com as crianças, eu fabrico um boneco com os resíduos da minha empresa, e os bonecos, eles saltam do livro e criam vida. Então, eu vim vestida de uma das bonecas e trouxe. E aí, um dos menininhos da aula disse assim para mim: tia, será porque eu tenho um boneco, eu falo sobre as diferenças, aí tem um que tem síndrome de Down, o Cadu. Ele foi o primeiro boneco brasileiro que representa uma criança com uma dificuldade, né, portadora de uma dificuldade educacional especial. Esse nome portador, para mim, eu sou viciada em falar assim, mas isso foi abolido agora no novo congresso que teve de educação, eu tenho que me acostumar a não falar mais assim, tá errado. É com deficiência. Então, Cadu, quando eu mostrei o Cadu, que eu estava contando a história dele, o menininho virou para mim e falou assim: tia, será que na outra encarnação eu tive síndrome de Down? Aí um outro virou e falou assim: eu síndrome de Down não sei não, mas negro eu tenho certeza que eu não fui. Aí, porque tem uma personagem que é negra. Aí eu falei: gente, eu não ia abordar por este prisma, porque eu achei que poderia ser muito para a cabecinha deles, eu queria ir comendo pelas beiradas. E quando eu vi eles
perceberam que nessa vida eles estão com um formato de corpo, mas que em outra eles podem ter tido outro. E olha, foi muito legal, a gente pôde trabalhar muito, eu com as crianças, e elas pescaram tudo, porque eu costumo dizer que com as crianças é mais fácil, porque a gente tem um quadro que é o declínio da criatividade do homem. E a criatividade, ela cai de acordo com a quantidade de preconceitos que nós trazemos em nós, com o nível de preconceito que a gente tem. Eu vou mostrar isso aqui no final. E quanto menor você é, maior a sua criatividade, porque menos preconceito você apresenta. Isso é um estudo muito sério. Então você veja, a gente, com o passar dos anos, a gente foi feito uma pesquisa com um grupo de 1.600 crianças com idade até 5 anos. E este grupo apresentou-se 98% de crianças altamente criativas. O mesmo grupo foi analisado na idade dos 10 anos. Daí já eram 76% de crianças altamente criativas. Aos 15 anos, o mesmo grupo sendo analisado, já tinha caído para 32%. E aos 20 anos de idade foi feita uma análise desse grupo de 1.600 pessoas, mais 15.000 pessoas que foram incluídas. E pasmem, só 2% apresentavam um potencial altamente criativo. Só 2%. Então, nós percebemos com isso como que nós nos afastamos com a nossa caminhada aqui na Terra da nossa essência divina. Como que nós vamos ficando envergonhados de sermos nós mesmos. Como que a gente vai começando a se preocupar demais com o que o outro vai dizer. E como a gente começa a olhar as outras pessoas com ideias pré-concebidas. O que é um preconceito? É quando você concebe algo sem analisar. É um preconceito. Aí fala-se assim, mas o preconceito pode ser uma coisa positiva, pode. Só que nós humanos, a gente sempre tem a tendência ao negativo. A gente sempre enxerga, infelizmente, a maioria é assim. Então, por isso que eu acho que é muito legal a gente discutir isso dentro da ótica espírita. Né? E ali no preparo de ambiente, a espiritualidade mandou para a gente que todos nós somos filhos, né, de Deus, e filhos de uma mesma essência. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu creio muito na nossa essência divina. Então, essa pesquisa mesmo vem nos mostrar como que a gente se afasta da nossa natureza divina com a nossa caminhada. Né? Então, é muito mais fácil a gente falar sobre esses assuntos para uma criança, que aquelas ideias fixas ainda não estão tão cristalizadas dentro delas do que para um adulto. Mas hoje eu vou tentar, fugindo um pouco da parte tradicional, do que a gente vê na mídia, falar-se sobre preconceito, mas com uma visão espiritual. Então, a definição, como que o preconceito se forma? Surgem primeiro os estereótipos, depois os preconceitos, e após os preconceitos a gente vai conhecer a discriminação. O que são estereótipos? Estereótipos são as crenças a respeito das características de um grupo. Um exemplo, os alemães são muito sérios. Os brasileiros amam carnaval. Funcionário público não gosta de trabalhar. Gente, eu não estou afirmando, tá? São exemplos de estereótipos. O que é um estereótipo? Ele pega uma característica de um grupo, de uma pessoa, e, diante dessa característica, ele generaliza todo aquele grupo. Como se todo aquele grupo fosse assim. Como se todos os alemães fossem sérios demais e antipáticos e que não gostassem de beijar, de abraçar.
como se todos os funcionários públicos não gostassem de trabalhar. Isso já é um estereótipo, e a partir que é uma crença que generaliza, né? E quando a gente pauta a nossa vida nos estereótipos, todo estudante de direito é muito nariz em pé. Não tem isso? As pessoas faliam lá na faculdade, quando eu fazia a faculdade era assim, o pessoal de direito chegava lá, aquele pessoal de direito. Isso é estereótipo. A gente pega e aponta outra pessoa como se nós não fôssemos individualidades, como se nós não fôssemos um projeto divino. Cada um de nós somos projetos divinos. Então nós não podemos generalizar todo um grupo, porque isso é totalmente errôneo, não é? Então o estereótipo é uma coisa que está muito, muito presente na nossa sociedade. O que o preconceito, ele difere do estereótipo? Ele se distingue porque, além dele atribuir essas características, ele julga. Ele tem essa coisa de fazer uma avaliação, ele avalia. E aí, não, o alemão, ele é muito antipático, muito sério, então não quero amizade com o alemão, não. Quero não, porque a gente se envolve e eles não sabem se doar, não, funcionário público. Eu não vou naquela repartição, não, porque eu sempre... Lá não tem ninguém que gosta de trabalhar. Vou resolver pela internet que vai ser mais rápido. Aí nós começamos a ser preconceituosos. Quando a gente pega um estereótipo e faz um julgamento, né? Mistura esse sentimento. Isso poderia ser positivo, né? Poxa, o alemão, ele é muito sério. Ele é sério mesmo, mas ele é sério em todos os sentidos. É bom a gente ter uma relação comercial, porque eles pagam um dia, porque eles levam tudo a sério, tanto a vida pessoal, a vida emocional, como a vida financeira. Mas as pessoas não olham isso, elas pegam no negativo. Então isso é um preconceito, para a gente entender como ele se forma, o que de fato é um preconceito. Então, o preconceito, a gente vai ter 3 componentes. O componente cognitivo, que é o componente da crença, que é o estereótipo, é quando a gente pensa cognitivamente, a gente analisa. O preconceito, o componente afetivo, que é quando a gente pega com o nosso sentimento, com a nossa opinião, que a gente julga. E o comportamental. Quando a gente tem um preconceito comportamental, quando a gente adiciona a essas 2 características um comportamento, a gente passa a discriminar. Aí a gente passa a segregar, né? A gente começa a ter atitudes de segregação, de discriminação. E a doutrina espírita, ela vem justamente para jogar isso por terra. Porque nós sabemos que somos espíritos que podemos encarnar nesta encarnação mulher, como eu posso ter tido várias encarnações como homem. Então, entre uma encarnação ou outra, muitas vezes a pessoa vem homossexual, né? Ou muitas vezes vem por escolha mesmo, para poder trazer uma nova perspectiva, como dizia Chico Xavier, ele falou isso no Pinga Fogo, que no nosso futuro nós teríamos que fazer toda uma análise dos relacionamentos humanos, uma análise mais ampla, em que as famílias não mais se formariam apenas para que houvesse, para que a gente tivesse filhos, né, para que a gente se reproduzisse, teriam as famílias com a missão de reprodução, já teriam aquelas com outras missões para levar à sociedade outras contribuições, né, porque a gente não contribui com o mundo só tendo filhos. Eu, por exemplo, eu trabalho com crianças, tem semestre que eu pego aí 1.000, 1.500. Eu não tive filhos, eu não posso tê-los. A maneira que eu tive de direcionar toda essa minha afetividade de mãe é trabalhando com eles. Eu podia também estar aí deprimida, revoltada, mas
Eu quis fazer alguma coisa, por quê? Porque, de repente, a minha missão de fato, a minha função, não era procriar, era estar mais livre para poder criar, cuidar de muitas crianças. Então, a gente tem que ver que, muitas vezes, quando uma coisa acontece numa família, aí eu tinha uma grande amiga que, quando eu não podia engravidar, é um preconceito. Eu não falava para ninguém, porque aquilo me deixava muito triste. Né? E aí ela falava assim, você não vai querer ter filhos? E um dia num grupo, todo mundo falando, você não vai ter filhos, você já é casada há tanto tempo. Aí eu disse assim, não, eu não tenho a pretensão de ter filhos. Mentira, eu já estava doida para ter, mas não podia. Aí ela disse assim, a mulher que não tem filho é igualzinho bananeira que não deu cacho. Serve para nada. É sim. Eu sofri bullying. Não foi? Olha só, eu já ouvi isso. E as pessoas, elas pegam e te julgam. E te jogam, é um preconceito, é um estereótipo, né? A mulher que não tem filho é a bananeira que não deu cacho, porque eu não vou servir para mais nada nessa vida. Né? Porque a bananeira que não deu cacho, não é? Olha só, gente, como que as pessoas muitas vezes não vigiam o que dizem. Ou às vezes a gente diz, coitada daquela senhora, né? Você vê, o filho dela é homossexual. Olha só. Olha só. Coitada por quê, gente? Qual é a homossexualidade? Não é escolha. E nem não é opção. A homossexualidade é um estado de ser. Então, as pessoas têm que respeitar o respeito, porque quando a gente respeita, quando a gente enxerga no outro um irmão, um filho de Deus, uma essência divina, a gente se abstém desse tipo de comentário. Né? Isso é para a gente pensar, porque a gente faz isso todos os dias. Muitas vezes fala por trás, fala pela frente, e às vezes dá esses furos horrendos, que nem a outra lá da bananeira que não deu caso, que eu fui para terapia. Eu fui para terapia, porque, meu Deus do céu, eu não sirvo para nada. E eu converso muito isso com as crianças. Os outros livros que eu escrevi, que eu vou lançar agora, ou no final desse ano, ano que vem, é sobre isso. Eu converso com as crianças sobre as lendas do Amazonas, e eu coloco que aqueles personagens das lendas, nada mais são que pessoas com características que fogem à maioria e que ficam à margem da sociedade, elas são colocadas à margem. O Curupira é um menininho que nasceu com o pé invertido, 0,05% da população mundial nasce assim. Só que entre os índios, quando alguém nasce assim, quando alguém nasce em algumas tribos, outras já passaram desse ponto, né? Mas em muitas tribos, inclusive do Amazonas, quando uma criança nasce assim, ou com qualquer outra deficiência física, ela é morta. Ainda há isso. Por quê? Porque o índio, ele é criado para ter total independência. Então, se ele tem um problema físico, ele não vai ter independência. Então, se ele não tem independência, ele vai ser morto. É um estereótipo. É um estereótipo, não é? Então ele é morto. Então, nesse livro que eu escrevi, que eu falo mesmo do Curupira, eu coloquei, a mãe ficou desesperada quando o bebê nasceu, e ela deu no pé, foi criar o filhinho no meio da floresta, e os melhores amigos deles eram as aves, os bichos, e ele foi criado à margem. Daí a gente entende de onde a Cuca. A Cuca era uma pessoa idosa e muito feia. A nossa população tem preconceito. Tudo que foge dos padrões, as pessoas tendem a apontar, tendem a não gostar. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a avaliação que a gente faz, porque aquela pessoa, ela pode querer ficar à margem da sociedade. Eu, quando eu era pequena, eu era muito gordinha, eu ainda sou, mas eu era bem mais. Aí, eu sofria bullying na escola, que hoje tem esse nome chique, mas na minha época eu era perseguida mesmo.
E eu era muito inteligente. Muito. E eu era muito inteligente, pobre, bem pobre e gorda. Olha só. Quando mamãe ia pentear meu cabelo para eu ir para a escola, eu chorava tanto. Não, eu não tinha cabelo liso. Enroladinho. Quando mamãe ia pentear meu cabelo para eu ir para a escola, eu chorava tanto. Eu chorava tanto, porque eu não queria ir de jeito nenhum. Porque eu sabia que eu ia... Mas eu, como eu também era gordinha, era forte, eu também me defendia bem fisicamente. Que de vez em quando, Aí os meninos também tinham um pouco de medo de mim, né? Porque eu pegava eles também. Mas vocês veem, eu tinha vontade de ficar isolada. Eu tinha vontade, eu não queria me misturar. Quando tinha uma festa em família, eu não ia. Porque eu tinha vergonha. Quando tinha alguma coisa na escola fora do horário que não era obrigatório ir, eu não ia. Então eu ficava à margem da sociedade. E é isso que a gente faz com as pessoas quando a gente diferencia as pessoas em qualquer característica que fuja do padrão. E eu tenho muita experiência nessa parte, porque, por exemplo, às vezes as crianças... tem uma das minhas personagens que ela é negra. Então, eu trabalho muito nas escolas, assim, com oficinas, com recortes. E eu fui fazer uma oficina num grupo de umas 200, 300 crianças de uma escola municipal, e em que a quantidade de pessoas negras era bem alta. E aí... a menina pegou e falou, eu quero que vocês recortem nessas revistas a pessoa que você olhar que você se acha mais parecido. Né? Você recorta e a gente vai fazer uma colagem. Essa daqui é você, eu quero que você se ache aí na revista. Uma grande parte das meninas negras recortaram meninas loiras. Meninas loiras. Aí fala assim, o negro é preconceituoso contra ele mesmo. Por isso que a gente tem, não. Isso, gente, isso daí dentro da doutrina, agora a gente vai começar a fazer essas análises dentro da doutrina. Dentro da doutrina espírita, muitas vezes tem um livro que chama-se Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, que ele fala de uma médium e que ela é negra, mas quando ela deita no travesseiro, ela sente os cabelos dela se espalharem. E quando ela se vê em sonhos, ela se vê sempre muito branca, com os cabelos muito compridos, muito lisos. E é por quê? Porque em outra encarnação ela havia sido branca. E nessa ela veio negra. E tem muitas pessoas que elas não se aceitam porque a forma dela mudou. Por exemplo, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, tem um escravocrata, que foi um escravocrata que até um autor de livros espíritas, e ele vem como negro, e ele foi um escravocrata nos Estados Unidos, em idos de 1700, e ele escolheu vir como negro para resgate de tudo que ele tinha feito. Então, muitas pessoas que vêm com outra roupagem, com outra característica, às vezes uma pessoa que vem muito alta, mas que abusa muito, aí na outra vem muito pequenininha. Isso tudo, todas essas características físicas, elas mudam de encarnação para encarnação. E a criança, principalmente, ela ainda está com muitas lembranças da sua vida passada. Então, ela ainda, não é que ela não se aceite negra porque ela tenha preconceito. É porque ela ainda tem recordações. Porque até 7 anos de idade a criança tem muitas recordações. E ela ainda tem muitas recordações da encarnação dela como branca. Aí as pessoas incutem nela o preconceito. E aí ela acaba não se aceitando. Mas é um preconceito. É um preconceito. Mas você vê que a doutrina explica isso. Na outra vida ela era outra coisa, mas nessa ela era negra, ela não se Não, mas se a gente não tem o preconceito, porque isso é uma que eu vou falar aqui, é uma ideia que está no ar. Que os estereótipos se formam e aquilo viram formas, pensamentos e vai para o ar. Entendeu? Tanto que tem países em que chama consciente coletivo. Tanto que tem certos países
que a maioria da população é negra, que eles têm preconceito contra brancos. O meu marido era negro, mas ele era mulato, ele faleceu. E ele morava em África, ele morava em Angola. E ele sofria preconceito em Angola porque ele era filho ele era mulato, ele era marronzinho. Ele era 6 horas da tarde. Então ele sofria, coitado, sofria preconceito. Olha, ele sofria lá em Angola porque ele era mulato, porque eles diziam assim, a sua mãe não teve, ou o seu pai, ele não teve orgulho da raça e se deitou com uma branca. Ao contrário, a sua mãe não teve orgulho da nossa raça e se deitou com um branco. Você vê, é o preconceito contra o branco. Porque esse preconceito não vem só do branco para o negro, vem do negro para o branco. Só que a doutrina vem desmistificar isso. Porque, na verdade, o espírito não tem cor. Claro, um espírito pode vir e trabalhar como um negro, né? Um preto velho, que às vezes a gente ouve, que são espíritos altamente iluminados. Nosso país, gente, ele chegou a ter 6 milhões de negros que foram trazidos para cá para serem escravos. 6 milhões. Nós chegamos a ter uma população de 6 milhões de negros dentro do país. É uma raça que contribuiu demais para todo o nosso desenvolvimento. Então, é mais do que aceitável que quando essas pessoas desencarnem, elas continuem na forma perispiritual, que foi uma forma que elas gostaram, que elas evoluíram, que elas alcançaram luz. Eu posso, depois de desencarnada, se eu for prestar caridade, eu posso escolher a forma perispiritual para trabalhar que eu quiser, desde que eu já tenha tido aquela forma. Desde que eu já tenha tido aquela forma, eu posso escolher aquela forma. E muitos foram padres, jesuítas, foram brancos, foram aristocratas, isso e aquilo, e encarnam como negros e escolhem para vir sim, para trabalhar, para prestar caridade como negros. E qual o problema? Quem não aceita isso está sendo preconceituoso, preconceito do mundo espiritual. É um outro preconceito. Porque dentro da característica brasileira, dentro do território nacional, isso é totalmente normal. Não é? Né? Vocês não concordam, não? Tá. Agora, na verdade, a gente também desenvolve muitos preconceitos pelo medo da rejeição. A gente tem uma carência muito grande. Então, quando nós estamos no nosso grupo, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, a gente quer ser aceito, a gente tem uma necessidade de ser aceito. Então, a gente acaba adotando aquele estereótipo, tornando-se uma pessoa com uma visão muito limitada da realidade, para que a gente seja aceito, né? Porque a gente ainda não desenvolveu o nosso auto-amor. A gente precisa todos os dias desenvolver o nosso auto-amor. Porque a partir do momento que a gente se ama, que a gente se aceita e que a gente de fato tem segurança, a gente sabe se colocar. E não, por que eu tenho que ser uma pessoa limitada? Eu tenho uma visão muito maior. A minha visão, ela vai além dos véus da terceira dimensão. Eu creio na 4ª dimensão, eu creio na vida espiritual. Nós somos todos essência divina. Nosso preparo de ambiente falou isso. Somos todos iguais perante Deus. Então, quando a gente tem isso, a gente ora e vigia e vai percebendo qual é a colocação, em que momento nós possamos estar desenvolvendo atitudes que não sejam cristãs, que não estejam dentro do Evangelho do amor. Porque Jesus, ele era acompanhado por leprosos, né? Por prostitutas, por idosos, por doentes, por pobres, por estropiados, pescadores, cobradores de impostos. Ele não distinguia ninguém. Ninguém, ele não tinha, porque o preconceito, quando a gente tem uma imagem preconcebida da realidade, a gente cria uma ideia fixa. E espiritualmente falando, aquilo cristaliza na nossa cabeça uma verdade que não é verdade. E
E a partir do momento nós nos tornamos seres limitados, que nós não queremos ser, né? Porque o Jesus, ele nos sugeriu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de preconceitos dentro da ótica espírita, né? O racial, a gente já falou bastante, que a gente vê que espírito não tem cor, espírito não tem raça, né? A gente tem na Índia mesmo aquela política de castas, que é uma coisa muito pesada, né? Porque a gente vê que as pessoas têm aquela, se você é da casta tal, você não pode pisar aqui, ou da casta tal que tem que... Então, quer dizer, limita os seres, limita aquelas pessoas, é uma política limitadora do desenvolvimento, né? A gente vê que um dos grandes males que a humanidade absorveu do preconceito racial foi o nazismo, né? Que a gente tem uma história aí muito recente na história da humanidade, que foi uma ideia cristalizada na mente de um homem que tinha toda a facilidade de levar uma massa a pensar, um formador de opinião, pode ter causado tanta desgraça e causa na vida das pessoas até hoje. Porque quem tem sangue judeu, por exemplo, sofre isso até hoje. E não são só os judeus que foram perseguidos, os homossexuais eram perseguidos, os ciganos, né? Eles perseguiam todos, né? A Inquisição foi um grande exemplo que a gente tem na humanidade de preconceito religioso, no qual até as parteiras eram mortas porque elas diminuíam a dor das mulheres, que as mulheres tinham que sofrer, que Eva, né, comeu lá, levou Adão a comer a maçã. Olha só, gente, né, quanto a gente tem na nossa história exemplos muito fortes do preconceito. E preconceito sexual, a gente já falou, né, do homossexualismo, porque se a gente for falar de cada um desses temas, a gente fica aqui a noite toda, ou tem que ter uma palestra para cada tema, né? A gente já teve ótimas palestras aqui sobre esse tema, né? O religioso, né? Que o preconceito religioso, a gente vê que hoje é um dos grandes problemas do Oriente Médio, não é? Maomé, no livro A Caminho da Luz, que foi escrito por Emmanuel, é um livro do Chico Xavier, assim, do Emmanuel, através do Chico, que é muito bom. Ele é um livro muito científico, ele é muito denso, mas ele é um livro maravilhoso. E ele nos mostra como que foi a formação do planeta Terra desde que a gente se desprendeu do Sol. E ele mostra também as várias encarnações de pessoas que reencarnaram no planeta, que encarnaram aqui com missão. Maomé, né, que fundou, né, a religião islâmica, ele reencarnou naquela região para fortalecimento do cristianismo. Era a missão dele. Emmanuel nos conta. Só que a vaidade dele, porque às vezes, gente, por isso que a gente, que eu falei daquele quadro do declínio da criatividade, porque a gente, quando reencarna, a gente reencarna com toda aquela certeza da missão que a gente veio cumprir e assim, resignado para cumprir. Só que conforme a gente vai vivendo, conforme o mundo vai influenciando a gente vai deixando aquilo de lado. Por isso que esses dias aqui eu coloquei isso, e eu acho que a gente tem que tentar fazer um exercício diário, de perguntar todo dia para Deus: meu Senhor, qual é a perfeita vontade divina para a minha vida? Por que eu reencarnei? Qual que é a sua vontade para mim? Perguntar todo dia, ou na hora que acordar, ou antes de dormir. Faça, Senhor, com que eu consiga perceber isso, para que a minha encarnação não seja desperdiçada. Então ele coloca isso. Maomé, por exemplo, ele, ao invés de fortalecer o cristianismo, ele criou o islamismo, que
a gente vê aí, não estou falando contra o islamismo, tem muitas pessoas do Islã boas, caridosas, tem muita coisa boa. A gente aqui só chega pra gente estereótipos. A única coisa que chega do islamismo aqui são as mulheres de burca, não é? Os xiitas, que tem os sunitas, tem os xiitas. Os xiitas são aqueles que são da parte armada, né? Que são os guerrilheiros. Então é o que chega pra gente. Só que tem muita gente boa também. Só que a gente podia estar mais unido ainda, né? Numa unificação maior, espiritual, para que a gente pudesse evoluir mais rápido dentro do Evangelho. Se não fosse a religião. A religião, até o Chico ele coloca muito isso, que ela é útil, mas ela tem essa característica, muitas vezes, sim. Por quê? Porque a vaidade, o orgulho. Se a pessoa tem uma grande diferença, gente, na pessoa que é fervorosa, naquela pessoa que é um religioso fervoroso, e naquele que ele é só um crente em Deus. O crente, ele vai procurar na religião tudo o que ele precisa. Eu não digo crente que são os evangélicos, não. Crente de qualquer religião, os que creem. Mas ele vai procurar na religião o que a gente pode chamar também de devotos. Vamos colocar devotos. Os devotos, eles procuram na religião, eles colocam na religião todas as ansiedades deles. Os fervorosos, eles procuram, eles aprendem com a religião e levam aquilo para a vida deles. Né? O devoto, ele tenta influenciar outras pessoas para que aquelas pessoas passem a seguir a religião dele. O fervoroso, ele está tão feliz do encontro que ele teve com Deus. Ele está tão assim, preenchido de Deus, que ele consegue ter compaixão por cada um dos irmãos e compreender que cada ser está no momento da sua caminhada evolutiva. Então há essa diferença em todas as religiões, até no espiritismo nós temos os fervorosos e os devotos, aqueles que querem porque querem, né, converter, e aqueles que estão assim, como diz a gíria, amarradões dentro da sua crença, tentando se melhorar, tentando fazer alguma coisa pelo mundo e compreendendo o tempo de cada um. Mas eu vejo uma utilidade na religião, eu vejo, mas sem o fanatismo, né? São os extremos. Tudo que a gente faz que nos leva aos extremos é muito... A gente também tem o preconceito social, né? A gente, naquele livro Há 2000 anos, o Emmanuel, na época era o Públio Lentulus, ele era um senador romano. E no livro 50 anos depois, ele reencarna como escravo Nestório. Acho que era esse o nome, sim. Já tem um bom tempo que eu li. Né? Nestório. E a gente vê que essa parte social é uma coisa muito relativa, né? Esse preconceito social. Às vezes, nessa encarnação, uma pessoa não teve estudos, mas em outras vidas ela pode ter sido um grande doutor. Você não vê o Nestório? Ele tinha um arquivo mental muito grande que ele conseguia até acessar, mas ele naquela encarnação era um simples escravo. Foi escravizado. Então a gente vê que o preconceito social também é uma coisa, e cada vez que a gente levanta uma bandeira, né, sobre uma diferença, cada vez que a gente se fecha, ou em termos religiosos, ou em termos sociais, a gente está atrasando a nossa caminhada evolutiva, porque a nossa visão está estreita demais. Ela está uma visão, e isso faz com que a gente não absorva o aprendizado que a gente veio absorver. Porque quando a gente tem uma imagem pré-concebida da realidade, a gente cria ideias fixas que se cristalizam dentro de nós, e aquelas ideias, elas facilitam até a parte obsessiva.
né? Elas facilitam, a gente se torna... Porque a prepotência, o que é prepotência? É quando a gente acha que a gente é poderoso, que a gente tem uma potência, mas a gente não tem, a gente é prepotente. É a certeza de que nós somos algo que na verdade nós não somos. Mas muitas vezes nós somos prepotentes, a gente se intitula mesmo dono da verdade ou melhor do que os outros. E isso faz com que a gente ensine o nosso filho a ser assim, sem perceber que a gente está fazendo aquilo. A gente pega aquelas nossas verdades e ensina aqueles que a gente ama, atrasando desta maneira a nossa evolução e a deles. Não permitindo que eles sejam seres amplos, seres com amplitude, seres divinos. Porque, por exemplo, aquele declínio da criatividade que eu coloquei, que no início 98% daquele grupo era criativo, altamente criativo, e no final 2%, você vê que se inverteu, né? Ficaram só 2%. Então, vocês já imaginaram, se a gente não tivesse toda essa carga do mundo, todas essas ideias fixas, todas essas ideias cristalizadas, se a gente pudesse ser de fato o que a gente veio ser. Porque quando a gente é criança, a gente é aquilo que a gente veio ser. Né? Por isso que Jesus disse, né? Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. O que é ser igual criança? É a gente voltar à nossa essência, à nossa autenticidade, que é um dos dons divinos. A gente deixar de pensar assim, eu vou pagar um mico, né? Eu vou pagar mico, não vou falar aquilo não, porque eu vou pagar mico, eu acho melhor não dizer o que eu penso. E nisso você vai se fechando, você vai perdendo toda a sua autenticidade. Você chega perto de uma pessoa, você morre de vontade de dar um beijo e um abraço nela, porque você tem carinho por ela. É seu amigo, você admira, mas aí você se fecha e fala assim, ai meu Deus, se eu agarrar ela, ela vai achar que eu estou dando em cima dela. A gente sempre pensa da maneira negativa, o nosso enfoque é sempre esse. Então nós deixamos de ser naturais. É isso que Jesus colocou, a naturalidade de uma criança, que é uma coisa tão básica. A criança, ela achar você feio, ela vai chegar e falar, nossa, mas você é feio. Né? Mas por que eu sou feia? Aí, às vezes, na escola, eles falam isso comigo. Tia, você é tão grande. Você é grande, né? Por que você ficou tão grande? Eu falei, para eu gastar mais pano para fazer roupa. É uma coisa triste. E na hora de arrumar namorado também é um problema, porque eles são tudo menor do que eu. Né? Só dá trabalho ser grande. Aí porque eles olham tudo e eles questionam tudo. E você tem que colocar tudo com a máxima naturalidade. Porque um é grande, outro é pequeno, um é louro, outro é moreno, um é negro, o outro é branco, outro é amarelo. E é isso que é legal, é essa diversidade que é legal. Eu coloco para as crianças assim, gente, vocês já imaginaram se a gente fosse tudo igual? A gente ia precisar de placa. Eu sou um Polo 2005 prata. Minha placa é essa. Ué, né? Se a gente fosse todo mundo igual, para você ver quantos milhões, bilhões de seres que nós temos encarnados e desencarnados, que ainda conservam as suas formas perispirituais, e Deus conseguiu fazer isso tudo sem repetir um. Tem ninguém igual. Nem gêmeos. Nem gêmeos. Ninguém igual. Olha só, gente, a perfeição de ver como é que Deus é criativo. Como é que Ele é ousado. Ele não pensa assim, ah não, vou fazer uns igualzinho aqui, porque esse vai morar no Brasil, essa daqui vai morar na França. Aí a gente faz igual porque ninguém vai ver mesmo. Não. Ele gosta de ter trabalho. Ele gosta de ousar, ele gosta de criar. E por que a gente se acomoda? Por que a gente sente preguiça de ser criativo, de ousar, de pensar, de criar na nossa vida, de saber que a gente tem algo mais que a gente pode fazer? Se Deus, nosso Pai, Ele não tem preguiça, nós somos filhos dele, nós somos essência divina.
Por que que a gente se acomoda? E é mais fácil julgar aquele nosso irmão, botar defeito nele, sabe por quê? Porque muitas vezes ele tem aquilo, ele assume uma coisa que você gostaria de assumir e você não tem coragem. Porque muitas vezes ele está muito bem do jeito que ele é de fato, e as pessoas queriam ser assim. A pessoa que tem preconceito, geralmente, quando ela encontra no outro alguma coisa para julgar, é porque aquilo de fato, o outro é nosso espelho, a gente sabe disso. E de fato a gente tem que se perguntar, por que eu estou vendo tanto isso em tantas pessoas? É porque isso está em mim. E essa autoavaliação é muito legal, né? Porque essa autoavaliação é que vai fazer com que a gente evolua. Então, eu dei essa introdução para que... eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da teoria do 100º macaco. Alguém aqui já ouviu? Né? Foi feita uma pesquisa que começou em 1952. Em 1982, eles fizeram um relatório dessa pesquisa e a pesquisa agora passou para a análise científica. Foi um grupo de pesquisadores que agora ela está sendo analisada cientificamente para os cientistas acharem uma explicação científica para o fato. Chama-se a teoria do 100º macaco ou teoria do campo mórfico, né? O que é essa teoria? Tinham várias ilhas lá pelo Japão e eles jogavam de helicópteros batata doce para que os macacos, porque eles precisavam que os macacos descessem de suas árvores para analisá-los, tudo filmadinho. Só que se eles se aproximassem, eles não desceriam. Então eles jogavam batata doce pelo helicóptero e os macacos iam comer a batata na praia. E aí um certo dia uma macaca, tinha que ser macaca, né, que as mulheres são mais caprichosas, né? Nada contra os homens, olha o estereótipo, olha só, olha o estereótipo, tá vendo, gente? Tá muito dentro da gente. Aí uma macaca lá, muito caprichosinha, foi lá, lavou a batata na água do mar. E ficou salgadinha, além de não ter areia, porque o sabor da areia incomodava muito os pobres macacos. E aí um macaco olhou, foi lá e imitou. O outro olhou, foi lá e imitou. O outro olhou e sucessivamente. Um belo dia, quando aquele número atingiu um certo número, aquela atitude atingiu um certo número de macacos, todos os macacos passaram a lavar a batata. Como se aquilo fosse uma coisa assim mágica. Como se fosse uma mágica mesmo. Evolução da espécie. Macacos de outras ilhas. Só que o que mais impressionou os cientistas foram que macacos de outra ilha, no mesmo período, começaram a lavar as batatas. Só que eles não tinham o mínimo contato com aqueles macacos e eles não vinham fazendo isso, porque lá não tinha nenhuma macaca criativa. Elas estavam todas já nos 98% que já perderam a criatividade. Então, eles chamaram isso de teoria do campo mórfico, porque eles acham, os cientistas, né, os pesquisadores, porque há uma diferença entre pesquisador e cientista. O pesquisador, ele levanta os fatos e o cientista, ele vai fazer de tudo para provar que o pesquisador está errado. É assim mesmo. E aí, quando ele não consegue provar que o pesquisador está errado, aí a ciência descobriu aquilo. Eu acho até certo, né? Porque senão todas as verdades, tudo que as pessoas cismassem seriam dadas como verdade. De fato, não são, né? Tem muita gente que viaja. Então, eles concluíram que a mudança do comportamento de uma espécie em relação a algum ponto, ela é alcançada quando o número necessário dentro daquela espécie está dentro daquela atitude. Que
quando um certo número, só que agora a ciência está pesquisando isso, que número é esse? Qual seria a porcentagem necessária para que isso ocorresse? Então a gente vê que os preconceitos, toda parte, tudo que está cristalizado e que sai da gente e vai para o nosso ambiente, vai para o nosso campo astral, que ela vai para a nossa psicosfera, isso forma verdades. Forma verdades que podem ser altamente destrutivas, como o nazismo foi, como a Inquisição foi, como as brigas religiosas no Oriente Médio são, como a segregação racial como a segregação social Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem dentro do Evangelho do Cristo de orar e vigiar. Jesus era muito simples. Ele resolvia campo mórfico, resolvia tudo com uma frase: orar e vigiar, vigie seus pensamentos. A partir de que momento que nós vamos conseguir mudar a realidade de um país, a realidade de uma cidade, a realidade de uma nação? A partir do momento em que a gente deixar de lado os estereótipos, as ideias prontas, deixar nossa preguicinha de lado e começar a pensar, e começar a ousar, e começar a ter uma visão mais ampla, para que a gente gere um pensamento do grupo. A gente pode, por exemplo, pensar em grupo, que a gente gostaria que não houvesse mais fome no planeta. Não é? Vamos pensar. Às vezes, quando eu faço meu trabalho com as crianças, as pessoas já recebi algumas críticas, né, que falaram assim comigo: será que isso não é uma utopia? Isso é uma utopia, você achar que pode mudar falando com meia dúzia de crianças? Pode ser. Mas não é melhor a gente ter uma utopia positiva do que uma utopia negativa? Não é melhor a gente acreditar que algo bom pode ocorrer do que algo do que a gente ficar se prendendo no que é ruim, no negativo? Então, nós que temos conhecimento de toda a parte energética que está dentro de nós e à nossa volta, nós temos grande responsabilidade para a mudança, de fato, das ideias cristalizadas e da forma de pensar do mundo, para que a gente de fato tenha um mundo melhor, para que a gente de fato possa viver melhor. E para isso, nada melhor que ser criança. Então eu tenho uma poesiazinha, um versinho espírita sobre as crianças, não é de autoria minha, mas que eu tirei para trazer para vocês, para a gente encerrar com essa meditação. A criança que fui chora na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem eu sou hoje. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ela ficou. Então, vamos perder nossos preconceitos, vamos ser criança, ficar de bem com a nossa origem divina, olhar todos como iguais. Vamos tentar, né? Um dia de cada vez. Bom, esse era o nosso recado para hoje. Agora vamos aos passes.